também faço leitura nela. Diz assim Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e toda a Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: À tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe envelheceram, ou melhor, escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mandado do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Aqui finda-se uma história. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te somos gratos porque podemos ler essas histórias, essas narrativas, essas biografias desses homens do passado, ver como tu tratou e também, ó Deus, ver a tua atuação, a tua participação na vida desses homens e trazer para a nossa realidade, porque tu és o mesmo Deus que trata e que convive com pessoas hoje como conviveu no passado. E agora, Senhor, até um pouco mais, porque agora temos o sacrifício de Jesus Cristo, pleno, perfeito e completo. Nos dias de Moisés havia sacrifício, mas era uma expectativa do futuro. Mas nós temos algo real, a morte do Senhor Jesus Cristo, aquele do qual Moisés falou. Então, obrigado por essa proximidade. Moisés falou contigo face a face. Nós hoje temos algo especial, temos o Espírito Santo permanente, temos a terceira pessoa da bendita Trindade conosco. Grande glória é esta, Senhor. Podemos de fato estar na tua presença e tu mesmo, Deus, está conosco. Por isso, Deus, nos ajude a lermos essas histórias e trazermos essas narrativas
para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Eu fiz esse pulo tão grande assim, tá no início, no primeiro capítulo, e fomos para o último capítulo, devido ao livro de Deuteronômio. Ele trata dos discursos de Moisés para a segunda geração. Não é tanto uma narrativa como os outros livros, então, por isso, nós demos esse pulo tão grande do capítulo 1 e 2 para o capítulo 34, Vamos para longe. Mas o que vem, o livro de Josué, é plenamente todo uma narrativa, uma história. Pois bem, irmãos, aqui chega o fim da história de um grande homem de Deus chamado Moisés. A sua história começa numa situação extremamente difícil. Quando ele nasceu no Egito, na 18ª dinastia dos reis faraós, que dominavam o Egito, eram os faraós naquela ocasião, e ele nasceu com um propósito, com um objetivo de libertar o povo de Israel do Egito e levar para Canaã. Ele cresceu, como nós conhecemos, dentro da cultura egípcia, devido a ser criado pela filha de Faraó. Passou 40 anos no palácio, aprendeu a ler, escrever, a arte da guerra, o conhecimento daqueles dias, naquele grande país que era o Egito. O Egito é uma das civilizações mais antigas do mundo. Eu acho que das civilizações antigas só tem o Egito, porque ele foi agraciado pela bondade e misericórdia de Deus. O Egito tem história de praticamente 5, 6 mil anos, O Egito é preservado dentro daquele propósito eterno de Deus. E observamos que Moisés passou 40 anos lá, naquela cultura, passou mais 40 na região de Midian, onde ele foi, onde ele ajudava, pastoreava as ovelhas do seu sogro, aprendeu a conviver dentro de um deserto, e depois ele retorna ao Egito com 80 anos. E ao retornar ao Egito, pelo chamado de Deus, era cumprir aquele propósito que foi dado para ele desde o nascimento. Então Deus vai cumprir este propósito que preservou ele desde o nascimento, com esse objetivo de libertar o povo. Ele foi preparado no palácio, preparado no deserto e depois novamente para o deserto, mais 40 anos. E agora chega o fim da vida do homem de Deus. É interessante. Chegou o fim da vida dele. E aqui é bem explicado, Bem detalhado. Então encontramos aqui a morte dele. Mas todos esses livros do Pentateuco, 5 livros, são atribuídos a Moisés. Mas essa parte aqui certamente foi Josué, uma outra pessoa que escreveu, pois aqui está registrado a morte dele. Claro, não foi ele que escreveu depois de morto, Não, certamente foi Josué ou outra pessoa bem próxima dele. Então encontramos essa caminhada, e aqui também nós encontramos algo sobre o vigor dele, A força dele. Com 120 anos, o homem ainda estava forte, que não foi o que impediu ele de entrar na terra de Canaã. Não foi porque estava velho, foi por outro motivo que ele foi impedido de entrar na terra de Canaã. Mas aqui na caminhada, na biografia, nós vemos que Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpre aquilo que diz. Então diz aqui que Moisés subiu
das campinas de Moabe até o Monte Nebo, a parte alta, defronte de Jericó. Então ele estava na parte bem alta, e aí o Senhor lhe mostrou algo. O Senhor lhe fez ver algo, e o Senhor lhe mostrou toda a terra. Então aqui ele mostrou de Gileade e Adã, aí ele vai descrevendo cada parte da terra, aqui até o verso 3. É como se chegou a despedida, sobe ao monte, e Deus lá dá um panorama, talvez uma visão, não temos certo, ou apenas mostrou a direção da terra, mas é provável que ele tenha visto, Deus tenha dado essa visão bem próxima da terra para ele. Então aqui é Deus dando ao seu servo uma visão da terra. Após isso, no versículo 4, o Senhor faz uma demonstração. Disse-lhe o Senhor, que ela acaba de ver, esta terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Interessante, né? Deus fez esse juramento que daria uma terra para Abraão, quando ele não tinha filhos. Depois prometeu a Isaque, quando não tinha filhos. Prometeu a Jacó, quando também não tinha filhos. Vou dar uma terra para a descendência de vocês. Então aqui, depois de 40 anos no deserto, Deus dá a Moisés a visão e a consumação de uma promessa, a promessa de uma terra. Interessante, né? Promessa de uma terra do qual Abraão peregrinou, Isaque e Jacó peregrinaram sobre essa terra como estrangeiros, mas foi prometido a descendência deles e não prontamente a eles. Vou dar uma terra para a descendência. Então aqui eles estão lembrando das promessas que Deus fez ao povo de Israel que daria uma terra. E esse homem chamado Moisés, que está vendo isso e sabe muito bem disso, aí ele diz, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Interessante, o homem nasce com um propósito desde o seu nascimento, faz todo o trabalho no palácio em conhecer ciência, tudo isso, a arte da época, né, a cultura da época, escreve esses 5 livros aqui, que é toda a base da cultura ocidental, da vida de Israel e do mundo, e a revelação bíblica. E ele vai para o deserto aprender a viver em deserto, aprendeu durante 40 anos, depois passa mais 40 anos na terra, no deserto, junto com o povo, mas lá ele cometeu um grave pecado. Lá ele errou, e errou muito. Vocês lembram do pecado dele? Ele era um homem que falava com Deus face a face, vemos aqui, estava face a face com Deus. Deus diz, está aí tudo diante dos teus olhos, porém, tu não irás até lá. Tu ficas por aqui. Incrível, né? Aqui tu ficarás. E a gente observa que o pecado dele foi num dia em que o povo de Israel reclamaram de Moisés, criticaram Moisés a respeito de água. E Moisés, irado, com grande ira, pegou a sua vara, seu bastão, que o Senhor tinha lhe dado lá no deserto, para conduzir o povo, abriu o Mar Vermelho e tudo aquilo que conhecemos dos seus feitos, e Deus disse, fala a esta pedra, a esta rocha, que a água vai sair. E ele, irado, devido ao povo, bateu sobre a rocha e ela desceu bastante água e de fato, supriu aquele povo sedento no deserto, mas naquela ocasião, Moisés não glorificou a Deus. Interessante, né?
o homem de Deus não glorificou a Deus naquela ocasião. E esse foi o motivo da sua não entrada na terra de Canaã. Ele não glorificou a pessoa de Deus perante o povo. E por essa razão ele foi impedido de entrar na terra de Canaã. Ele até implorou a Deus, ele orou a Deus, suplicou. Em uma certa ocasião, Deus diz: basta, não fala mais nisso. Ponto final, você não vai entrar. Então, vemos, irmãos, que o lembrete da vida de Moisés, mesmo tendo sido um homem fiel em toda a caminhada da sua vida, teve um ponto que ele fracassou perante Deus, diante das pessoas, não o glorificou como deveria. Por isso, ele foi proibido de entrar na terra de Canaã. Fica aí uma grande lição e um grande aviso para nós nessas narrativas. Se nós estamos em direção de uma terra nova e um céu novo, lembremos também que nós estamos na mesma caminhada em direção da terra de Canaã, essa celestial, uma nova pátria, e por essa razão nós também nessa caminhada devemos glorificar a Deus. Essa deve ser a nossa função como crentes em direção de uma nova pátria, de uma nova terra. O povo de Israel ficou como modelo de gente que Deus escolheu, que Deus separou para uma nova terra. E eles deveriam exercitar fé e confiança em Deus. A geração que saiu do Egito, essa geração fracassou, mas a nova manifestou fé. E eles entraram nesta terra chamada Terra de Israel. Mas Moisés, mesmo sendo líder, fracassou por causa do pecado. Então fica uma grande lição para as nossas vidas, que é nós, nessa caminhada até a Canaã celestial, o grande objetivo da nossa vida deve ser glorificar a pessoa de Deus. E, como disse de manhã, o egoísmo está em alta. Nós pensamos mais em nós mesmos do que em glorificar a Deus. Então Moisés, irado, com raiva mesmo, bateu naquela rocha. E lembre que há uma figura nisso. Paulo vai mencionar lá em 1 Coríntios que diz que a rocha que o seguia era quem? Jesus Cristo. Então há um simbolismo nisso. Então aqui foi um desrespeito à pessoa de Deus. Ele não glorificou a Deus perante o povo. Então fica a grande lição para a nossa vida, enquanto a nossa caminhada sobre a terra deve ser uma caminhada de glorificar a pessoa de Deus. Porque Deus, ele salvou Moisés, certamente a sua alma, a sua vida, a sua ressurreição vai acontecer, né? Ainda no futuro, mas ele foi impedido de entrar na terra de Canaã, porque a sua vida não glorificou a Deus. E aí tem a parte da história que diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Então ele morreu no Monte Nebo e diz que ele teve o privilégio de Deus sepultar. Interessante, né? É a única pessoa na Bíblia que Deus o sepultou. Olha aqui o pronome demonstrativo no versículo 6. Este o sepultou num vale na terra de Moabe. Então, Deus ali sepultou Moisés. Incrível, né? Está aqui o servo com 120 anos, morre em cima de uma montanha, sozinho, e Deus ali faz o seu sepultamento. Há muitas curiosidades a respeito disso. E eu acho que uma que deve se destacar é que Moisés foi um grande líder, um homem que viveu muito próximo de Deus, face a face. Durante toda a sua vida, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus,
e essa vida particular que ele tinha com Deus. Imagine se o povo de Israel e todas as gerações futuras soubessem onde era a sua sepultura. Era só romaria. Imagine hoje, o povo gosta de montanhas, de lugares, de eventos. Imagine se soubesse de Moisés, né? As pessoas viajam para lugares menos importantes, Rio Jordão e tantos outros, né? As montanhas do Sinai. Imagine se soubesse onde estava sepultado o corpo de Moisés. Inclusive, irmãos, livros apócrifos, quer dizer, livros que não foram inspirados, nós encontramos isso, um livro Assunção de Moisés. Está registrado que Satanás disputava com o anjo do Senhor a respeito do corpo de Moisés. Então, é uma figura lá no livro de Judas, uma citação de um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, que alguém escreveu, é apócrifo esse livro, mas Judas registrou. Mas o que Judas está registrando lá é que nós devemos respeitar a autoridade constituída. É apenas o que Judas está dizendo. Mas vemos lá que nesse livro apócrifo até havia uma disputa pelo corpo de Moisés. Não temos nada a respeito disso, mas o que temos lá é a respeito de respeitar a autoridade. Então assim morreu Moisés e foi sepultado sozinho. Não teve ninguém que chorasse por ele, se bem que choraram um mês, mas não sabia nem onde era o túmulo. Morreu só numa montanha e até hoje não sabemos onde ele foi sepultado e jamais saberemos naquela região de Moabe, deserto e seco. E aí diz, aqui faz uma descrição dele que é bonita, né? E ninguém sabe até o dia de hoje o lugar da sua sepultura. Isto é, o lugar, dia de hoje, é até o dia que foi escrito o livro. Não é até hoje não, viu? dia 8. E até hoje também, né? Até hoje ninguém sabe. Mas ele se refere ao dia em que foi escrito esse material aqui. Mas também pode chegar até hoje que ninguém sabe e ninguém vai descobrir. Descreve a idade dele, de 120 anos, certo? Quando ele morreu. E aí dá essa descrição muito importante da presença de Deus na vida dele. Diz que não escureceram os seus olhos e nem o seu vigor foi abatido. Eu estava pedindo oração agora há pouco, aqui, até por ler esse texto, né? Que oração por essa questão de força física, né? Então, encontramos que a presença de Deus na vida de Moisés foi tão marcante, tão forte, tão real, que mesmo os 40 anos no palácio, mais 40 no deserto, mais 40 na terra de Midian e mais 40 no deserto, ele não perdeu o seu vigor com 120 anos. Certamente era a indicação da presença de Deus na vida de Moisés. Então, toda essa caminhada, desde o berço até esse momento aqui, a força dele, a habilidade dele, o vigor dele está ligado à presença de Deus. Então, isso é uma lição para nós bem importante. Nós devemos ver que o nosso vigor, a nossa força e até a nossa capacidade de pensar, nosso raciocínio, nossa força física vem de Deus. É na presença dele, é na vida dele conosco que nós teremos vigor. A mesma coisa nós vemos aqui com Caleb, que estava com 80 anos, 85 anos, quando ele diz, eu tenho o mesmo vigor. Era nada menos, nada mais do que a presença de Deus na vida desses servos, inclusive de Josué e Caleb. Então, algo que nós precisamos na nossa caminhada em direção aos céus, nessa trajetória em direção à pátria celestial, nós precisamos muitíssimo da presença de Deus para sermos revestidos da sua presença. Hoje, nós passamos mais
diante de televisão, de jornais, de coisas que não traz nenhum benefício para nós do que buscando a presença de Deus nessa caminhada. Por isso, o grande legado que Moisés deixa para nós é um homem que Deus esteve presente na sua vida. Por isso, os seus olhos não precisavam de óculos e nem o seu físico, naquela ocasião, era a presença de Deus. Por isso, é o que eu mais preciso nesse contexto de mundo, como vocês também precisam diariamente na vida. Então, essa fica uma lição para nós, né? E aí diz que os filhos de Israel, diz que eles prantearam, choraram 30 dias nas campinas de Moabe. Interessante, né? Aqui não era a velha geração, era a nova geração. Somente aquele homem, cabeça branco, barba branca, né? Naquela ocasião, estava no meio daquele povo. Ele morre ali e aí o povo faz esse luto de 30 dias nas campinas de Moabe pelo homem de Deus. Hoje, irmãos, logo que as pessoas morrem, logo depois a gente nem lembra mais do que a pessoa ensinou, do que a pessoa fez. A gente esquece. Hoje parece que a gente é tão alheio que não guarda mais nem as coisas antigas em nossa memória. Então essa é a lição do homem de Deus. Ele foi fiel em toda a caminhada, mas teve um momento em que ele não glorificou a Deus. Mas mesmo assim, Deus foi real e presente na sua vida. Como nós precisamos disso. Irmãos, nesse contexto atual, na realidade hoje, as nossas mentes, elas precisam constantemente, diariamente, ser cativa da verdade. Eu acho que isso foi que fez com que Moisés tivesse esse vigor, toda essa verdade na sua mente e no seu coração. Então, a grande necessidade que nós precisamos hoje é que a nossa mente seja prisioneira das verdades do Evangelho. Eu acho que essa é a nossa grande necessidade atual. Porque a nossa mente, ela anda, ela pega várias coisas e vamos absorvendo tantas coisas. E o que nós precisamos é que essa mente seja escrava de uma verdade. Eu acho que Moisés, no seu relacionamento com Deus, ele vivenciou e ele presenciou isso diariamente. Então, essa é uma necessidade que nós precisamos. E aí, o último parágrafo do texto, que descreve ainda a vida de Moisés, apesar de falar de Josué, o que salva, né? Interessante, Deus utiliza os nomes, né? Aquele que foi tirado das águas, o povo foi tirado do Egito, o povo de Israel. Josué, aquele que salva, levou o povo para a terra de Canaã. Interessante Deus utilizar esses nomes para ilustrar o que ele está fazendo. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. A palavra sabedoria aqui não é alguém que sabe tudo sobre a realidade da vida. A palavra sabedoria aqui é sabedoria de Deus. A palavra é alguém que sabe a respeito de Deus. E ele aprendeu, ele saiu do Egito, experimentou tudo isso juntamente com Moisés, nesse período de ser ele o companheiro de Moisés. Então, ele estava cheio do espírito de sabedoria. Ele conhecia a revelação de Deus. Aí ele vai dizer por quê. Porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Deus deu aí a autoridade a Moisés e transferiu para ele. E por essa razão, os filhos de Israel deram ouvidos ao que Josué ordenou através de Moisés. Então, irmãos, há essa necessidade nossa de estarmos cheios de algo para passar adiante. Aliás, a história da igreja é isso. A história da igreja, esse é o modelo. Por exemplo, eu não posso inventar nada dos textos bíblicos.
nada de novidade dos textos bíblicos. Eu tenho que voltar atrás, até onde eu posso, na história das pessoas que estudaram e aplicar aquilo na história. Eu não posso inventar, né? Nenhum pregador pode, de fato, inventar nada. Então aqui nós vemos Moisés, aliás, Josué, cheio de sabedoria de Deus, da informação de Deus. Então, nós precisamos de mais disso. Nós precisamos olhar a história da igreja, os teólogos, os ensinos das pessoas do passado e aplicar na nossa caminhada. Nós não podemos olhar para a Bíblia e dizer assim, olha, eu descobri isso agora. Não, a gente tem uma trajetória, uma caminhada de pesquisa. Eu não posso inventar. Por exemplo, na tese aí do mestrado, as pessoas dizem, olha, você vai fazer uma tese, mas antes de apresentar, coloque uma bibliografia de mais ou menos uns 20 livros que você vai pesquisar. Ai, tá vendo? Não é algo da cabeça da gente, é algo que a gente tem que ter atrás. Então, Moisés aqui, que impôs sobre Josué as mãos, e ele estava cheio do conhecimento, da sabedoria de Deus para passar as instruções para o povo. E aqui é o legado de Moisés. Não existe coisa mais importante, irmãos, do que ensinar as pessoas as verdades da Bíblia, a palavra de Deus, e as pessoas se tornarem cativos dessas verdades bíblicas, e essas pessoas darem continuidade àquilo que eles absorveram, àquilo que eles aprenderam. Isso é o que dá sentido à nossa caminhada. E essa é uma grande necessidade do mundo atual. Então, eu e vocês, nós não podemos chegar na igreja, ouvir as verdades bíblicas, aprender, absorver e não passar adiante. Isso não existe, né? Nós precisamos passar adiante as verdades da palavra de Deus. Esse homem Josué aprendeu com Moisés, cheio do espírito de sabedoria, e ele agora pode conduzir ao povo em direção a Canaã. Mas ele está falando de Moisés, que Moisés foi quem deixou o legado. Moisés deixou, de fato, o ensino para ele e a autoridade para ele, aí pela imposição de mãos naquela ocasião. Então, há essa necessidade de passar para frente um legado. Você pode observar que no final do livro de Josué, começo do livro de Juízes, vai dizer o quê? Esse povo, o povo de Israel, serviram ao Senhor até os dias daqueles que conheceram os anciãos dos dias de Josué. Então, fica pronto que havia um legado, uma caminhada transmitida de geração a geração, as verdades. Mas quando aquela verdade passou, não tinha mais nada o que aprender. Por isso, a grande necessidade desta geração aqui do Êxodo, do deserto, e a nossa geração, é sermos cativos às verdades aprendidas. Isso a nossa mente precisa. Nós precisamos, a nossa mente tem que ser escrava mesmo, mas escrava mesmo, dominada, sem vontade própria, a sermos prisioneiros de uma verdade que domina a nossa mente e que nós possamos passar adiante. Foi isso que Josué recebeu, esse legado de Moisés, cheio de sabedoria. Que adianta alguém conhecer muitas coisas bíblicas, né? Teologia, ensino, se ele não ensinou para alguém e depois dele outra pessoa ensinar para outra e assim fazer uma cadeia de ensino, de aprendizagem na vida das pessoas. Para no tempo, morre com a pessoa. Por isso essa é a nossa grande necessidade. Se assim já fazemos com os nossos filhos, já é um bom legado. Se a gente consegue transmitir para as nossas filhas e os nossos filhos, já é um excelente legado. E aí, novamente, claro, ele continua falando sobre Moisés, não é sobre Josué. Ele diz, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor, né, falava com ele ou tratava face a face. Aí fala de todos os sinais que ele fez. Todos os sinais, eu acho que não teve ninguém que foi tão poderoso em sinais,
nem consultava Deus, ele falava, abre o deserto e o mar abria, comida, maná, coisas extraordinárias no Egito e em todo o deserto ele fez. Mas aqui diz que ninguém levantou maior do que Moisés. Mas o tempo passou, né? Quem era maior do que Moisés? Não, teve outro personagem, e o João Batista. João Batista. Interessante, o homem que não fez nenhum milagre, né? Não fez milagre nenhum, João Batista. Mas diz que os nascidos de mulher, João Batista foi o maior. É interessante. Mas, declaração do Senhor. O Senhor fez isso em capítulo 11 e versículo 11 de Mateus, né? Tá lá dizendo que é maior do que ninguém nascido de mulher foi esse de mulher, maior foi João Batista. Irmãos, eu acho que Isabel não viu João pregar, nem muito menos Zacarias, né? Mas ele foi um pregador extraordinário. Mas por que ele era o maior? Pensou por que Jesus disse que ele era o maior lá? Moisés aqui, ninguém nunca foi, levantou alguém como ele. Mas por que ele era o maior? Era uma transição, irmão. Lembra? É uma transição. Lá, João Batista estava entre a lei e a cruz. Então, esse que veio aqui, João Batista, era maior. Mas no próprio texto diz outra coisa extraordinária. O quê? Se não me falha a memória, vamos ler Mateus 11 e 11. Olha aqui. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas, olha aí, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em outras palavras, ele está dizendo que nós somos o quê? Maiores do que João Batista e do que Moisés. Por quê? Irmãos, é o privilégio. Nós estamos do outro lado da cruz. Olha a responsabilidade, olha o tamanho do negócio, né? Se Moisés era grande, se João Batista foi maior do que ele, e o menor é maior do que ele, irmãos, é porque nós estamos do outro lado da cruz. Nós estamos do lado da cruz. Nós estamos do lado da graça. Agora existe uma toda grandeza. Nós estamos não dentro de um reino dos judeus ou dentro de um povo, mas nós estamos do outro lado, do lado da cruz. Agora somos maiores. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade Jesus Cristo colocou sobre aqueles que receberam a graça de Deus. Irmãos, esse é o legado. Não existe em 2000 anos de século de igreja do Senhor Jesus Cristo, o maior legado é pertencer a esse reino, o reino do Senhor Jesus Cristo. Qualquer um que esteja dentro desse reino é maior do que João Batista, né? Mas é maior do que ele. Olha o privilégio, olha a responsabilidade, olha a obrigação que nós temos. Aqui nós vemos que Moisés fez proezas, fez milagres. João Batista não fez nenhum milagre, não temos nenhum registrado. Também nós não fizemos nenhum milagre, todavia nós estamos dentro de um reino. Por isso que a nossa responsabilidade dentro desse reino é muito maior. O nosso legado deve ser bem maior, porque nós estamos inseridos dentro de um contexto da graça de Deus. Nós estamos dentro do contexto do reino, da cruz do Senhor Jesus Cristo. Imagine, irmãos, Moisés tendo o Pentateuco na frente, os profetas, a literatura sapiencial e toda a literatura que segue dos profetas posteriores. E depois nós temos o quê? Uma cruz
a morte, um reino, a descida do Espírito Santo, a nossa entrada dentro desse reino, nos torna grandes, maiores dentro de um reino. Por isso que ele diz, somos maiores. Não porque somos maiores em si, somos mais proeminentes, mas nós estamos dentro de um reino. Por isso, a grandeza. A grandeza não é por nossa causa, é porque pertencemos a um reino. É isso que ele está falando. E Moisés fez tudo isso, a sua intimidade com Deus. Agora nós temos muito mais. Olha, irmãos, a intimidade que nós temos. Porventura, Moisés era descido sobre ele o Espírito Santo. Davi mesmo, o Espírito Santo vinha, agia na vida dos profetas, na vida dos servos. E ele se ausentava, o Espírito Santo. Mas depois, com o advento da cruz, o Espírito Santo não se ausentou. Ao contrário, o Espírito Santo ficou permanente. Inclusive, Jesus Cristo disse, ele estará para sempre convosco, falando do Espírito Santo. E nessa condição, nós somos privilegiados. Por isso, irmãos, nós precisamos claramente, a semelhança dessa geração do deserto, sermos cativos a essas verdades. Não apenas as verdades do Êxodo, não apenas dos profetas, mas de toda a verdade do Novo Testamento. Por isso, nós precisamos cada vez mais sermos prisioneiros das verdades bíblicas. Então, a nossa mente deve ser escrava, como essa geração que ouviu os discursos de Moisés no deserto, e nós que ouvimos a beleza do que é o Evangelho, do que é o Apocalipse, do que é toda a literatura do Novo Testamento, e a nossa mente não ser cativa a isso, é não glorificar a Deus como devemos. E essa é a nossa grande necessidade. Sermos prisioneiros das verdades bíblicas, como foi Moisés. E como foi a geração que surgiu no deserto. Sermos cativos às verdades. Assim somos maiores do que Moisés e maior do que João Batista. Não por nossa causa em si, mas porque estamos dentro de um reino onde o Espírito Santo de Deus opera. Encerrando, irmãos, como nós precisamos, dia após dia, repetindo essa frase, sermos cativos e prisioneiros das verdades bíblicas para que possamos triunfar. Como essa geração triunfou, a geração do deserto, nós precisamos triunfar. Mas para isso, precisamos, dia após dia, sermos cativos às verdades ouvidas. Essa é uma grande necessidade nossa atualmente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar que nosso despertador já apareceu aí, já fez zoado. Ó Senhor Deus, nós te louvamos porque tu, ó Deus, utilizou uma criança, Moisés, lá no Egito, para viver num palácio durante 40 anos. Tu usou o teu servo também na terra de Midian por 40 anos. Tu usou conduzindo o povo na terra, no deserto, durante 40 anos. Ó Deus, como tu esteve presente na vida de Moisés, mas ele estava do outro lado. Agora, Senhor, nós vivemos tanto da lei, como também do lado da graça, do lado da cruz. Ó Deus, privilégio maior nosso, alegria maior a nossa, honra maior a nossa, Senhor, por estarmos inseridos dentro desse contexto maior. Então, ó Deus, nos ensina a sermos prisioneiros da verdade. Que as nossas mentes, ó Deus, diariamente, todos os dias, ó Pai, venhamos cada dia sermos cativos, dominados
presos pelas verdades. Essa geração do deserto, ó Deus, ouviu os discursos de Moisés e eles seguiram e conquistaram a terra de Canaã. Hoje temos todo o Novo Testamento, toda a Escritura para ouvirmos, para aprendermos em direção da Canaã celestial. Então, ó Deus, domina nossa mente pela verdade, nos faz prisioneiros cada dia, que possamos amar a verdade e sermos dominados e transformados por ela. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.